está prestes a assistir a uma palavra abençoada. Amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados. Amém? Deus abençoe vocês. Antes de nós fazermos a leitura, eu ouvi uma coisa nessa semana que me chamou muita atenção. Davi falou para Deus assim: Senhor, tira tudo que eu tenho. Tira o meu reino, tira os meus filhos, tira os meus servos, tira a minha riqueza, mas não tires de mim o teu Espírito Santo. Nós podemos perder tudo, a única coisa que não podemos perder é a presença do Espírito Santo. Porque você pode perder tudo, mas se você tiver a presença do Espírito Santo, Deus vai te restituir tudo. Como Jó perdeu tudo, mas ele não perdeu o Espírito que estava sobre a vida dele. No final, Deus restituiu 4 vezes mais de tudo que ele tinha. Saia daqui hoje, perdendo tudo, mas não perca a presença do Espírito Santo. Tem muitos seres humanos trocando o Espírito Santo por coisas passageiras, por bens materiais que vão ficar aqui, mas o que o Espírito Santo nos promete, nos revela, é para a eternidade. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 31, versículo de número 7 e versículo de número 8. Talvez o título que você vai ouvir da mensagem, você pode estar falando assim: mas esse irmão está pregando só sobre desafios. Irmão, é a realidade que nós estamos vivendo. O mundo está vivendo desafios. E o maior desafio que a igreja está enfrentando é a guerra agora contra o povo que é escolhido e amado de Deus. O tema é lutando, vencendo os desafios da vida. Hoje nós vamos aprender com 2 homens que andaram lado a lado. Quando você anda com um homem ou uma mulher de Deus, você aprende e dá continuidade com aquilo que você aprendeu com aquela pessoa que andava com você. Preste atenção, você tem que andar com quem soma com você. Você tem que andar com quem faz a diferença com você. Então nós vamos ver dentro da Bíblia. Todos acharam? Preste atenção. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo ó Israel: esforça-te e anima-te. Hoje Deus está falando isso comigo e com você. Não sei o que você tem passado, não sei o que você está enfrentando, mas eu quero iniciar esta mensagem, Deus dizendo para você: esforça-te, porque o fim está bem próximo do que estamos imaginando. Anima-te, porque a qualquer momento as trombetas soarão e o céu abrirão e o Senhor
chamarão aquele que foi lavado, remido no sangue do Cordeiro, e aqueles que receberam um novo nome. E disse: porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais e lhes dar, e tu os fará herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Qual é o seu problema? Qual é a sua luta? Que você tem enfrentado? O Senhor está diante de ti. Ele está na nossa frente, não atrás de nós. Ele sempre estará à frente de nós. E Ele será contigo. Sabe por que Moisés estava falando isso com Josué? Porque Moisés sabia que Deus ia recolher ele. Então tudo que ele aprendeu com o Senhor, ele estava passando para Josué, que estava se sentindo desanimado. E ele falou assim: Ele será contigo, não te deixará. Deus nunca vai te deixar. Em circunstância alguma, em momento algum, Deus vai te deixar, nem te desamparará. Não temas, nem te espante. Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Eu poderia encerrar a mensagem só com esses versículos que nós acabamos de ler. Por isso que eu abro um parênteses. Quando nós andamos com pessoas que têm intimidade com Deus, nós aprendemos muitas coisas. Dentro desse texto, nós vamos aprender 4 qualidades que Moisés passou para Josué conduzir o povo até a terra prometida. E vamos aprender também 4 atitudes após Josué ter assumido o lugar de Moisés. Quando eu estava sentado ali, quando eu cheguei, o Espírito Santo estava falando ao meu coração: será que os seus filhos darão continuidade àquilo que ele tem aprendido com você? Eu abro um parênteses aqui para mim e para você. Será que os nossos filhos, os nossos familiares, vão dar continuidade àquilo que eles têm aprendido conosco? Abre um parênteses na sua mente e começa a fazer um raciocínio, para você ver o que o Espírito Santo vai falar comigo e com você. Então vamos lá, preste atenção. Moisés estava no final da sua carreira, preocupado com a sua partida e o fim da sua missão. Nós que somos pais, eu tenho uma filha de 15 e um filho de 6. Eu não sei quantos anos Deus vai permitir eu viver mais sobre esta terra. Eu sei que o fim da minha carreira, ela está se aproximando para o fim. E a minha preocupação é como os meus filhos vão se comportar quando eles não tiver mais a mim
e a sua mãe. Então Moisés estava preocupado, porque ele recebeu de Deus uma missão para se cumprir. Qual foi a missão de Moisés? Moisés foi escolhido em meio a uma diversidade, em meio a um caos, e Deus escolhe Moisés para crescer no território do inimigo, que tinha dado a ordem para assassinar toda criança macho que se nascesse naquela época. Vamos trazer para o século 21. Nós estamos vivendo um dos maiores caos da história da face da terra. E eu estava vendo uma reportagem. Os cientistas estão chegando à conclusão final que o mundo está próximo de chegar ao fim. E os cientistas também estão estudando o clima. Eles estão dizendo que daqui para frente o ser humano não vai suportar as mudanças climáticas. São desafios que teremos que lutar para vencer. E como vencemos? Quando nós recebemos orientações de homens e mulheres de Deus para darmos prosseguimento. Então a preocupação de Moisés era: quem será o meu sucessor? Letra B. Moisés pede a Deus um sucessor, no qual o Senhor revela a sua vontade, direcionada a Josué. Olha só. Senhor, antes que o Senhor me retire do meio do povo, eu oro ao Senhor pedindo que o Senhor levante Josué como meu sucessor. Que o Senhor prepare ele para dar continuidade a entrar na terra prometida. Irmãos, Moisés foi chamado para entrar também na terra prometida. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque ele desobedeceu ordens direcionadas por Deus. Por que Moisés desobedeceu? Por causa da influência do povo. Hoje não é diferente. As autoridades estão influenciando muitos líderes em cima do altar. E muitos líderes não vão entrar na nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra que o Espírito Santo está nos conduzindo para que eu e você possamos entrar. E eu pergunto para você e para mim: se Deus nos levar agora, quem da nossa casa dará continuidade naquilo que Deus te chamou para fazer? Responda para você mesmo, que eu responda para mim mesmo. Moisés orou: Senhor, no meio da multidão, o único que eu vejo com capacidade para suportar e conduzir o povo é Josué. Eu pergunto para você: quando você olha para a sua casa, quando você olha para a sua família, para quando você olha para os seus filhos, quem que você pode apresentar para Deus para ser o seu sucessor? Sendo que às vezes o maior desafio que enfrentamos é dentro de casa, com os nossos próprios filhos.
Quantas vezes os nossos filhos querem nos afrontar, não aceita a orientação, o conselho que você orienta como pai, como homem de Deus? Muitas vezes eles não querem. E você pergunta: quem será o meu sucessor? Na sua casa, na sua família, Deus te chamou com uma missão. Por que muitos da sua casa não se perderam? Porque ainda você está de pé. Porque você ainda ora. Porque você ainda busca. Porque você ainda clama. E Moisés, antes de partir, dobrou o joelho e falou: Senhor, quem vai ser o sucessor? Eu peço ao Senhor que escolha Josué. Então vamos lá. Desenvolvimento. Vamos começar a desenvolver aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Primeira coisa, as duas principais responsabilidades de Josué diante desse grande desafio imposto pelo Senhor, por sua vez, era grandiosa. Qual era a responsabilidade? Conduzir mais de 3 milhões de pessoas quando saíram da escravidão. Se você estudar a Bíblia, quando houve um momento de fome e José era governador do Egito, alguns historiadores dizem que por volta de 600 pessoas, incluindo a família de José, desceram para o Egito e ali começaram a crescer e a se multiplicar. E alguns historiadores também dizem que quando Deus tirou Israel do Egito, mais de 3 milhões de pessoas saíram. E alguns dizem que não contava mulher e nem criança. Mas quando o povo saiu do Egito, o povo saiu de qualquer jeito? Não. Deus mandou que dividisse aquela multidão em 12 tribos. Ou vamos pôr aqui em 12 guarnições. Deus tem ordem e decência para fazer a sua vontade. E quando você hoje chega em determinadas igrejas e ministérios, você vê uma bagunça generalizada. Você não consegue compreender nada. Deus é um Deus de organização. Ele não deixou o povo sair de qualquer jeito, não. Ele não deixou o povo sair bagunçado, não. Ele orientou. Primeiro, Josué estaria responsável por todo o povo de Israel. A responsabilidade de Deus sobre Israel era incluída. Primeira coisa, supervisionar. Qual é a função do líder da igreja? Qual é a função do líder da igreja? Supervisionar o seu rebanho. Para ver se o rebanho está aprendendo as diretrizes e os ensinamentos que o seu pastor está conduzindo. A primeira responsabilidade de Josué após Moisés ter morrido: supervisionar se o povo estava fazendo tudo de acordo que Deus estava exigindo. Hoje muitas igrejas não tem mais um supervisor.
Hoje muitas igrejas faz aquilo que o homem acha que tem que ser feito. Nós temos que fazer aquilo que o Espírito de Deus nos conduz a fazer dentro do que está escrito na palavra. Aquilo que o nosso líder nos ensina. Eu estava pensando, você acha que o nosso líder, o pastor Daniel, não tem essa preocupação? Ele sabe que a qualquer momento Deus vai dar o fim na sua carreira. E a preocupação dele é: os meus sucessores vai dar continuidade para fazer a vistoria no meu rebanho, para dar continuidade àquilo que eu tenho ensinado. Segundo, instruir. As igrejas não dão mais instrução na Bíblia. Hoje muitas igrejas não tem mais a Bíblia no altar. Hoje se prega com notebook, com celular. Estão deixando a Bíblia de lado. O meu manual e o seu manual se chama Bíblia. Sabe por que o povo tem perecido? Sabe por que tem muita gente perdendo a salvação? Porque o povo perece por falta de conhecimento. Muitos têm a Bíblia na mão, mas não lê, porque é instruído por aquilo que o homem fala, mas não quer aceitar a instrução que a Bíblia nos ensina. E esta é a preocupação do nosso líder, em instruir a mim e a você, aprender a verdade, aprender o certo. As pessoas estão preocupadas com multidão. Preste atenção, irmão. Multidão não significa que Deus está presente. Uma situação na Bíblia, tinha 32 mil homens, e Deus falou assim: tem muita gente aí medrosa, covarde. É o que está acontecendo hoje. Existem muitas igrejas amarrotadas de pessoas, mas muitas delas são medrosas e não têm coragem. Para herdar o céu, para herdar a nova Jerusalém, temos que ser forte, temos que ser corajoso. No decorrer da mensagem, você vai ver versículo na Bíblia que Deus fala assim: não seja frouxo. Talvez você nunca leu um versículo desse na Bíblia, mas tem. Deus olha para o povo e fala: não seja frouxo, seja forte, seja corajoso, porque a vitória é grande. Não importa o desafio que enfrentamos, supervisionar, instruir, cuidar. Josué tinha que ter a preocupação de cuidar. Qual é o cuidado e a função do pastor? É cuidar da ovelha ferida. É cuidar da ovelha quando ela perde a direção. Tem muita ovelha dentro da igreja perdendo a direção. Aí o que o pastor faz? Ele vai lá e cuida. Ele traz de novo a ovelha para o meio do rebanho, para ela ser cuidada e tratada. Tinha muita gente que saiu do Egito, estava caminhando, que estava sendo preciso ser cuidado por Deus. Olha a responsabilidade que estava sobre Josué. Aí você entende porque muitos da nossa família não querem a responsabilidade. Porque não é fácil. Às vezes você sente dor, às vezes você chora, você sangra, para você ver a sua casa com a presença do Senhor. O cuidado
Quem ama, cuida. E por a gente amar, às vezes passamos dos nossos limites, porque você quer o melhor. Você não quer que os seus filhos sofram ou passem pela mesma coisa que você passou. Mas um dia, Deus usou uma pessoa num culto na minha casa falando assim: vai ser momentos que os nossos filhos vão ser precisos ter a experiência deles próprios. Vou te dar um exemplo aqui. Você já viu a galinha quando está cheia de pintinho? Enquanto eles estão debaixo das asas da sua mãe, eles estão protegidos. Mas sempre tem um pintinho que quer se aventurar. Não, eu vou correr para lá que eu sou rápido. O que acontece? Muitas vezes no meio da trajetória vem um gavião. Vou te dar só o símbolo do gavião. Mas existe muitos que pode atacar aquele pintinho. Muitas das vezes a gente quer os nossos filhos debaixo das nossas asas para sempre. Mas vai ter momento que ele vai sair e nós não vamos conseguir segurá-lo. Foi o que aconteceu com o povo de Deus. Está acontecendo hoje. Eles quiseram se aventurar por outro lado e o inimigo pegou. E acontece até hoje. Cuidar, proteger, responsabilidades que está sobre nós, homens e mulheres de Deus. Saia daqui hoje aprendendo. A sua responsabilidade é supervisionar, instruir, cuidar e proteger. Segundo, era necessário travar grandes batalhas para conquistar a terra prometida. Eu abro um parênteses aqui e faço uma pergunta para nós. Deus falou para Josué que seria fácil? Vocês vão sair daqui e vai chegar lá todo mundo cantando. Deus começou a testar. Segura na sua cadeira para você não cair. Eu tenho firmeza no que eu vou falar. A trajetória da nossa vida, Deus nos testa. E muitas vezes somos reprovados porque murmuramos. O primeiro obstáculo e desafio, queremos abandonar. E não foi diferente com Israel. Primeira coisa, faltou o quê? A água. Tirou a gente de lá, que tinha água, que tinha lugar de dormir, que tinha lugar de comer. A gente era escravo, mas tinha tudo isso. Nós vamos morrer agora no deserto de sede. Primeira reprovação. É o que está acontecendo hoje na igreja. A igreja está sendo reprovada por quê? Murmuração. Reclama mais do que confia. Reprovados. Aí Deus vai lá e fala com Moisés: toque na rocha. O que aconteceu? A rocha produziu a água. E continuou a caminhada. Vem outro desafio. Falta de comida. Aí começaram a murmurar: Moisés, nós vamos morrer de fome. O que Deus fez? O maná desceu do céu fresquinho. A coluna de fogo aquecendo no fio grandioso que se fazia no deserto. Durante o dia, a nuvem era o ar condicionado daquele povo. Não temos comida. Aí Deus vai e manda o maná. Aí vem de novo, Deus provê a água. Aí vem de novo, Deus provê a carne. Eles comeram tanta carne que saía pé de codorna no nariz e no ouvido. E tinha aqueles famintos que enchiam o balaio para comer amanhã, porque não acreditava que Deus podia prover.
acontecia? Quando abriu o balaio, o bicho já tinha comido todo o maná. Mais uma reprovação. Sabe por que eu e você ainda não alcançamos os objetivos e os propósitos que Deus tem para mim e para você? Porque murmuramos demais, reclamamos demais, questionamos demais, achando que Deus é obrigado a nos abençoar. Eu falo e torno a dizer, o que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Quer ter entregado o seu Filho, morrido e ao terceiro dia ressuscitado, para nos tornar livre. Ele não precisa fazer mais nada, porque o que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Mas Deus nos ama tanto, que Ele continua fazendo. E Ele mostrou para Josué essas 4 responsabilidades. Para conquistar a terra prometida não é fácil. Para você entrar no céu não é fácil. Quantas coisas temos que abrir mão para entrar no céu. Grandes batalhas incluídas. Qual é a batalha que você está enfrentando agora? Talvez a maior batalha que você está enfrentando é dentro da sua casa. E quando a batalha é dentro da nossa casa, dói. Você chora mais, você geme mais, a dor fica mais intensa. São desafios. Temos que lutar para vencer. São desafios que Israel enfrentou dentro da própria casa até entrar na terra prometida. Destruir as fortificações, que significa uma cidade forte, uma fortaleza. Tem momentos na nossa vida que o desafio tem sido tão intenso que você acha que não vai conseguir. Tem desafio que nós chegamos no nosso limite final. Nós esgotamos todas as nossas forças, todas as nossas energias foram embora. E você olha e fala assim: Senhor, essa eu acho que eu não vou conseguir. Aí lá no final surge a luz da esperança, que é o Espírito Santo. Destruir os fortes exércitos armados dos cananeus. Olha os obstáculos que eles enfrentaram antes de entrar na terra prometida. Qual é o obstáculo que estamos enfrentando antes de entrar no novo céu e na nova terra? Aniquilar o gigante dos filhos de Anak. Você vai enfrentar momentos de gigantes também, irmão. E às vezes o maior gigante surge dentro da sua casa. 2023, o maior gigante que eu enfrentei saiu de dentro da minha família. Mas nós vencemos. Vencemos como? Com amor e sermos a carta de Cristo. Não pague o mal com mal. Seja diferente. Se ele te fez mal, faça para ele o bem. Porque se você fizer o bem, você vai quebrar ele. Só que muitas das vezes, nós queremos tacar da mesma moeda. Queremos também prejudicar da mesma forma que ele nos prejudicou. Ei, nós somos a carta lida de Cristo. E as pessoas nos observam. Como estava observando Josué. Josué precisa de 4 qualidades para colocar em ação e vencer grandes desafios.
Sendo que essas qualidades, o próprio Moisés o instruiu. Primeira qualidade, Provérbios, capítulo 24, versículo de número 10. Irmão, hoje você vai aprender dentro da Bíblia, para nós vencermos os desafios. Talvez você veja assim, eu queria ouvir uma mensagem hoje que rasga o céu. O que rasga o céu é você ouvir a verdade que liberta. É a palavra. E diz assim: e se te mostrares fraco no dia da angústia. Todos nós vivemos os dias de angústia. Mas se mostrarmos no dia da angústia a nossa fraqueza, o nosso adversário ganha passos no território. Qual é o território? Aonde o Espírito Santo habita. Porque estamos dando o sinal de fracasso. Quando damos sinal de fracasso, é porque estamos levantando a bandeira e falando assim: eu não luto mais. É que a tua força é pequena. Às vezes a nossa força é pequena, irmão. Mas quem nos faz forte é o Senhor Jesus. É o Espírito Santo. Foi o que Moisés falou com Josué: seja forte, seja corajoso, anima-te. Ser forte. Números, capítulo 8, versículo de número 10. Números 8, 10. Diz assim: farás, pois, chegar os levitas perante o Senhor. Quem os levitas? Eram os adoradores. E os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. Irmão, os levitas representavam a comunhão de Deus com o povo. É a mesma coisa. Se eu sou um levita, eu estou aqui na frente ministrando um louvor. Quando o louvor é direcionado, vindo de Deus, você que está embaixo é impactado. Não pela letra do hino, porque tem hinos, preste atenção, tem hinos que mexem com a emoção. Emoção é uma coisa, o espiritual é outra. Tem pessoas confundindo emoção com espiritual. Então, quando o negócio vem do Espírito, o Espírito Santo testifica dentro de você que a glória e a presença de Deus é real neste lugar. E Deus deu a ordem: Josué, fala para todos os filhos de Israel que toca a mão nos levitas. Lucas 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Então, se eu continuar fraco, eu vou entrar no reino? Hein? Responda. Se eu continuar me entregando à fraqueza, eu vou entrar no reino? Você vai entrar no reino? Não! Ele está mandando o quê? Emprega força! Faça como Ana! Faça como a mulher do fluxo de sangue, tira a força aonde não tem. Enquanto você não alcançar o objetivo, não pare. Olha só, agora quem está ensinando é o Senhor Jesus.
A lei foi até João. Mas de agora, de Jesus para frente, tem que empregar força para entrar no reino. Entrar no céu não é fácil. Servir a Deus não é fácil. Ser um cristão de verdade não é fácil. E tem muita gente falando assim: eu sou cristão, sou crente. Ser cristão e ser crente é fácil. Mas viver a palavra é difícil. Porque emprega força. Emprega eu abrir mão daquilo que nos afasta do Senhor. Então eu tenho que lutar. Efésios 6:10. Efésios 6:10. No demais, irmãos meus. Quem está falando aqui agora? Paulo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu me renovo nas minhas forças. Eu posso chegar aqui e levantar 1 tonelada, não adianta nada. O que renova as minhas forças são o poder de Deus. O que renova a sua força é o poder de Deus. É o Espírito que habita dentro de você. É Ele que te dá força e coragem para continuar. Ser corajoso. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 7. Já estou chegando ao final. Olha o que fala. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza. O que é fortaleza, irmão? O que cercava Jericó? Hein? Quem é a nossa fortaleza? E aonde temos que refugiar? Por que nós estamos refugiando no homem? Sendo que o homem não pode fazer nada. Você vê tanta pessoa falando assim: se eu não estiver no culto lá, não acontece. Se eu não orar, não acontece. Ei, se o Espírito Santo não tiver, não acontece nada. Pode vir aqui o maior profeta, a maior profetisa. Se o Espírito Santo não tiver presente, não acontece nada. E de amor e de moderação. Temos que ter amor. Amor pelo Senhor Jesus. Amor pela palavra e amor pelo próximo. Com moderação. Então vamos lá agora. Hebreus, capítulo 10, versículo de número 38. Estamos aprendendo na palavra. Mas o justo, quem é justo aí levanta a mão. Isso, até um pouquinho. Então você não aceitou o sacrifício de Cristo aí. Jesus fez o sacrifício para eu e você se tornar justo. Olha o que está dizendo. Olha o que está dizendo. Paulo, instruído pelo Espírito Santo. Mas o justo viverá pela fé. O que tem nos mantido de pé neste mundo? Sua força? A fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Então eu estou falando tudo aqui é verdade. Sabe por que Israel está passando o que está passando lá? Isso afeta até hoje. O mesmo Deus que agiu aqui em Êxodo até em Apocalipse é o mesmo que age hoje no século 21 eternamente. Sabe por que eles estão passando aquilo lá? Porque eles afastaram do Senhor. Então Deus permite o desafio vir para que eles voltem.
permite algumas coisas acontecer na minha vida e na sua vida, para que eu e você voltamos lá no início do primeiro amor. Porque quando está tudo bem, não oramos, não jejuamos, não lemos a palavra, diminuímos a frequência no culto, mas quando vem as diversidades, quando vem os problemas, aumenta a frequência, aumenta a oração, aumenta o jejum, aumenta os cultos, faz até serão, para quê? Para Deus dar vitória. Aí nós estamos agindo de injustiça com Deus. Só vamos buscar Deus quando estamos nos desafios. Temos que ser gratos todos os dias, na alegria e na falta, na bonança ou na dificuldade, no desafio ou na conquista, temos que ser gratos. Joel, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: não ter medo, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices, e diga o fraco: eu sou forte. Na mensagem anterior que nós ministramos, o Espírito Santo falou comigo assim: você tem que confiar em você mesmo. Às vezes não confiamos em nós mesmos. A capacidade que Deus te deu. Eu e você fomos adotados com uma capacidade dada por Deus. Só que muitas vezes não confiamos em nós mesmos. Às vezes queremos passar a responsabilidade para outro. Olha só. Diga ao fraco que eu sou forte. Talvez na sua caminhada você tenha caminhado com algum irmão que está se sentindo fraco. Fala para ele: irmão, o Senhor é forte para te manter de pé. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Mas, quanto aos covardes, covarde é quem? É o que não luta. O que aconteceu lá atrás com Gideão. Tinha 32 mil homens. Todo mundo: agora nós vamos. Agora nós vamos. De uma só vez, quando Deus olhou, falou assim: ó, 22 mil aí, ó, covardes. Medrosos. Covardes e medrosos. Volta para casa. Quando o Gideão olhou, ele pôs a mão na cabeça e falou assim: meu Deus, sobraram-se quanto? 10. Aí ele falou assim: agora vai, né? Pelo menos 10 mil. E aos incrédulos, Deus olha para Gideão e fala assim: Gideão, 9.700 que está aí, é incrédulo. Eles não acreditam que eu vou derrotar 155 mil medianitas que vocês terão que lutar. Sabe o que está acontecendo hoje nas igrejas? As igrejas sérias têm desvaziado, porque tem muitos incrédulos que estão confiando na água, na toalha, na gravata, na brita que você compra para fazer uma construção, na água que é tirada lá na cachoeira Chuá, que vai para Filgueiras, aí chega no altar e fala: água de Israel. As pessoas estão confiando nisso. A incredulidade. As pessoas estão deixando de acreditar no eu sou, naquele que tudo pode, para confiar na água, confiar na toalha, confiar na gravata. E não confia no Deus que é o sol, que se revela a Moisés na sarça ardente. Pega fogo e não consume. Põe a mão no peito.
chão, serpente na hora, pega a serpente, cajado na hora. Deus falou, eu sou. Você vai vencer os inimigos com uma só palavra. O eu sou enviou a mim. Você vai vencer os seus inimigos com uma só palavra. O eu sou me enviou. Pode juntar Satanás, o inferno todo, para te tocar. Ele tem que passar diante o eu sou. O forte dos fortes, o poderoso dos poderosos, o rei dos reis, senhor dos senhores. E aos fornicadores, terminou aí? E aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Isso aqui vai acontecer para muito pastor que está enganando o povo. Tem muita gente dentro da igreja indo para o inferno porque está sendo enganado pelo seu pastor. Procura o pastor que ensina a verdade para você não ser lançado com ele no fogo e no enxofre. O que é a morte? O que é a segunda morte? As pessoas têm morrido duas vezes: a morte espiritual e a morte física da carne, porque estão sendo enganados por muitos aí que bate no peito e fala que é pastor, te enganando com falsas profecias, com heresias, inventando moda. Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Quem é a verdade? É Jesus. Mais nada. É Jesus. Não é inventação de moda, é Jesus. Que muda a sua história, que muda o seu coração, que muda o seu cativeiro. É Jesus. Última lição: não desanimar. 4 atitudes de Josué para vencer. Primeira, o Senhor irá à nossa frente. Romanos 8, 31. Quem está na nossa frente? Quem está na nossa frente? O que diremos? Pois a essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Sua casa? Seus problemas? O nosso adversário? O mundo? Os desafios da vida? Se Deus é por nós, irmão, o que você quer mais? O que você está esperando mais? Se você tem a trindade de Deus na sua vida, é o suficiente. O que você quer mais? O que eu quero mais? Se Ele é por nós, o que eu quero mais? Êxodo 14, 14. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Tem momento na nossa vida que nós temos que ficar calados, porque quem vai pelejar é o Senhor. Na hora que o Senhor vai pelejar, a gente está falando. Há momentos que nós temos que se calar. Fala: Senhor, aí,
O vento, a afronta, o desafio está aí. Eu não vou falar nada, porque a palavra está me dizendo que o Senhor pelejará por nós. Quem pelejou a luta de Israel? O Senhor. Quem vai pelejar por Israel hoje é o Senhor. Não é os países que vão se aliar a Israel, que vai trazer para Israel a segurança, a vitória, não. É o Senhor que peleja por nós. É o Senhor que está à nossa frente. É Ele que peleja por nós. Nos dá vitória. Aleluias. Nunca deixará. Salmo 121, 3. Salmo 121, 3. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Quem te guarda não vai vacilar. Não vai dar brecha para o nosso adversário entrar, porque ele vigia 24 horas por mim e por você. Nunca abandonará. Salmo 27, versículo 10. Porque quando meu pai e minha mãe me desprezarem. Que Deus é esse? Quantos filhos estão sendo abandonados pelos seus pais? Deus está dizendo, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ele nunca vai te deixar abandonado, perdido, sem direção. Ele vai te acolher e colocar você e eu debaixo da sombra do Onipotente. Eu e você descansaremos. Se eu não estiver enganado, é o Salmo 91. Descansa debaixo da sombra do Onipotente. Isaías 49, versículo 15, para a conclusão, encerrar a mensagem. Aí aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Está cansado? Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho, que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Que Deus tremendo, que Deus poderoso, que Deus grande é esse que nos ama. Isaías, nós acabamos de ler, né? Conclusão da mensagem, eu encerro por aqui. Conclusão. Independente dos grandes desafios que surgem a cada momento em nossa vida, na caminhada cristã, podemos ter a certeza da vitória que Deus tem preparado aos que nele confiam de todo o coração. O Senhor prometeu que estaria convosco em todos os momentos, proporcionando força necessária e a capacitação do Espírito Santo para sermos cheios de autoridade, vencermos, bastarmos, confiarmos até o fim, e as suas promessas irão se cumprir em nossa vida. Romanos 8, 37 ao 39
para que você fique de pé. Mas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não existe nada, não existe problemas, não existe desafios que podem nos separar do amor de Cristo. Amém?